A gente está aqui para explicar um pouco, né, não só da exposição do trabalho do Nazareno, mas também tentar deixar um pouco mais explícito aspectos referentes à montagem, né? Que primeiro ele é desafiador, porque fazer as coisas justinhas, retinhas e dentro dos padrões, né, de pegar quadros, pendurar os quadros na parede, pegar esculturas, colocar as esculturas sobre bases, é bem mais fácil do que construir paredes de meio pano, meio papel, alterar o espaço, né? Penetrar com aquilo que talvez me seja mais familiar, que é o discurso sobre a cidade, mas não é sobre os seres e a cidade, né? O título da exposição brinca com isso, o título da exposição é Cidades e Seres, né? Na verdade, lá pelas tantas a gente começa a perceber que as próprias cidades se tornam seres que vivem em harmonia ou não, em algumas não é muito harmônico, né? E então ele começa a criar essa espécie de mundos, né? Começam a surgir pezinhos, árvores sobre prédios, como na casa de Pirenópolis, na qual o teto é de grama. E vários outros elementos que vão aparecer, como metrôs lagartos, mãozinhas, né? Montanhas, elementos híbridos, né? Começa a aparecer olhinhos, né? Começam a aparecer cabelos ondulados, começam a aparecer muitos elementos de sexo, do sexo feminino principalmente, e do sexo masculino eventualmente também, né? Eu acho que de repente a gente pode continuar por aqui, seguindo a cobrinha, né? O S. Né? Outro processo que tem a ver com o trabalho dele é esse tipo de desenho que ele faz a partir dos impressos, ou seja, ele se apropria da imagem de algum bloquinho de anotação impresso que tenha já uma forma, né? E a partir dessa forma ele vai para cima dela e ele começa a puxar elementos de dentro dele que se ligam ao vocabulário. Notem que aqui acontecem árvores, boquinhas, olhos, né? E prédios, edifícios que vão nascendo em diferentes orientações, né? Como é o caso, por exemplo, desses pezões que são lindos, fofinhos, lúdicos, mas que eles estão correndo atrás dos automóveis que fogem deles, quer dizer, é a revolução dos pés, né? Que expulsa os veículos, né? Automotivos, vão para fora, vão embora. É minha, né, a cidade, né? Saindo daqui, a gente tem algumas possibilidades, né? Como essa visita tem a ideia de ser minimamente didática, eu proponho que a gente volte para o S antes de ir para o ponto de interrogação, até porque é legal terminar a visita com uma pergunta. É interessante que quase sempre, às vezes você está conversando, ou ele está assistindo uma aula, alguém falando num congresso, está em reunião, está ativo nessa reunião, e todo mundo está crente que ele está anotando as coisas, né? Ele está anotando, e junto com a anotação, ele está fazendo desenho, ele está fazendo a pintura, quer dizer, ela está o tempo todo presente. As pessoas ficam quebrando a cabeça para tentar entender como ele consegue se concentrar nas duas, como se o desenho, o pensamento dele, né, as decisões que ele vem a tomar nessa reunião e aquilo que ele anota fossem realmente diferentes daquilo que ele desenha e pinta, né? Talvez aí as pessoas comecem a se tocar que não é diferente, que é a mesma coisa. As figuras dele são como órgãos
que vão adquirindo novas funções na medida em que eles vão dialogando uns com outros, né? Durante a abertura da exposição, eu cometi uma terrível e engraçada gafe, né? Eu deixei um dos cadernos do Nazareno aberto numa página que eu não poderia ter deixado aberta. E foi uma delícia, porque as pessoas queriam ler. Nossa, mas ele também faz plano em relação a isso, ele também pensa assim. Ai, que bom, não sou só eu, né? Quer dizer, nesse plano há uma identificação. Só que neste caso há também uma diferença importante. Senão, sequer daria para ter pensado numa exposição, que é o quê? Existe uma conscientização desse processo, existe um desenvolvimento desse processo, desenvolvimento esse que passou a se relacionar também com a outra parte da produção plástica do Nazareno, que é a produção da fotografia, que começa também no preto e branco, na sombra, e que da sombra vai para as fotografias coloridas, mas ainda quase monocromáticas, né? Fotografando sombras no chão, de repente fotografando sombras em paredes de caverna, no chão irregular, né? Em reflexos de água e tudo mais. O que nos leva para mais uma camada de profundidade, para a gente entrar um pouquinho mais na intimidade do Nazareno, que é o convite justamente para a gente entrar na caverna, né? Aqui é interessante porque assim, o som muda, né? Existe uma coisa meio de igrejinha aqui, né? Existe um pouco a ideia quase de uma capela, né? E ao mesmo tempo de um céu azul, né? O Nazareno começa a trabalhar com essas sombras e ele começa e reflexos nas imagens, e ele começa a buscar o potencial abstrato que existia nessas imagens, né? Quer dizer, uma coisa que ele não queria era se alimentar de toda uma técnica para a priori buscar um determinado resultado. Não, ele queria passo a passo chegar ao resultado e experimentalmente ir testando os resultados que apareciam durante o processo. Essas imagens mostram muitas vezes, a partir de reflexo e da sombra da mesma pessoa no plano, aparece um pedaço de pé, por exemplo, do próprio artista na obra, que na hora que ele fotografa ele não vê, e ele deixa, ele não tira isso. Ele não quer subverter a ordem da imagem, ele não quer castrar a imagem, ele quer extrair coisas dela, mas sem trair a fotografia que tinha sido tirada, né? É interessante. Esse trabalho foi enquanto eu estava desenhando, uma pessoa chegou e disse: "Você não quer fazer uma capa de um livro?" Aí eu digo: "Tudo bem." Aí eu comecei numa reunião, durou mais ou menos umas 3 reuniões para ele ficar pronto. Sobre o assunto? Sobre o assunto trânsito. Então aí eu fiz essa ideia da cidade viva, que é a cidade dos animais, dos seres humanos, né? Eles vão acontecendo todo. E depois ele entra no centro da questão da mobilidade, tendo como base o ser humano. Quando eu estava ampliando, aí estava conversando com um amigo, a gente disse: "Pô, por que a gente não dobra ela?" A gente, na hora mesmo, no momento da implante, a gente virou, e isso porque tinha cortado um pedacinho aqui que permitiu essa junção. Então a gente juntou e aí começa a formar uma outra imagem, que é a imagem do preto. O preto começa a chamar, eu às vezes olho e começo a enxergar coisas, máscaras que o preto compõe e que não é parte do desenho, né? Teve gente que já entrou aqui, viu uma borboleta todinha montada, tal. Se a gente pensar na história da célula, agora eu não lembro, mas depois de muitos anos de colégio, se era mitose, meiose, o que é mitose, né? Mas não é uma mitose de obra essa? Uns 2 meses atrás, o Nazareno me convidou para ir a Pirenópolis com ele, e eu não sabia o que me esperava. Ele teve a ousadia de criar dentro de um condomínio padrão
de classe média, uma casa no estilo Anderwasser. E quebrou toda a estética desse condomínio, a ponto de você passar pelas outras casas e não entender, olhar a casa do Nazareno e não entender como é que alguém tem ousadia de fazer uma casa daquela. Passando 3 dias lá dentro, eu comecei a me identificar com a casa, né? Sentia o diferencial da coisa. Você vestiu ela? Curiosamente, não foi bem? Fiquei maravilhado com aquilo. Ele assim que me mexeu. Eu queria te dar os parabéns, cara. Já te dei agora em público. Vera, parabéns pelo teu trabalho também. E é isso, Nazareno. Lindo o teu trabalho. Nesse processo todo meu criativo, quer dizer, ele é um negócio que eu chamava que eram meio vômitos meus. E agora é como se ela não fosse uma coisa só um vômito. Ela é uma busca, mas é porque a Vera me ensinou a enxergar o meu vocabulário, enxergar como eu trabalho, e que às vezes eu ficava com a impressão que eu estava repetindo, copiando a mim mesmo, né? E aí que a gente vai ver, não, na realidade você tem um vocabulário. Então eu queria apenas marcar isso com a Vera, que realmente ela foi um anjo que apareceu aqui na minha vida, poder enxergar mais fundo ainda a minha obra e me levar a uma loucura mais transgressora. Adorei o transgressor, e era isso aí, eu só queria marcar no final aqui.